Hoje nós vamos falar um pouco sobre o culto, sobre missões, né? Culto missionário que Deus criou aqui nessa igreja. E eu fico muito feliz por estar aqui hoje. A bênção de Deus repousando sobre cada um de nós aqui. E nós vamos agora profetizar e declarar um tempo novo para nossas vidas, aceitar de Jesus tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. E uma das coisas que todas as vezes eu falo e volto a repetir hoje, nós temos uma missão a cumprir aqui na terra, uma missão dada por Deus, e tudo no tempo de Deus há de acontecer. Tudo no tempo de Deus, Ele diz na sua palavra, é bom, perfeito e agradável. Ainda que a gente não entenda, mas tudo que foi criado aqui na terra por Ele, é para nós seguirmos aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele nos comanda. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para trazer a palavra para todos vocês que estão aqui presentes, né? Essa multidão de pessoas que hoje decidiram estar aqui na igreja como uma palavra profética, né? Para crer, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem preparado para nossas vidas. Então, hoje nós temos mais uma palavra missionária, uma obra de Deus, porque nós estamos aqui, uma coisa que eu vou explicar para a gente começar aqui. Tudo que está na Bíblia é um modelo que Deus colocou para que nós pudéssemos viver aqui na terra. Tudo que está lá é um modelo. É que nem nós aqui hoje, a gente se acha, pai e mãe, se acham um modelo para os seus filhos. Precisamos ser um modelo para os nossos filhos. Então, se nós sentimos que nós somos esse modelo para os nossos filhos, Deus também preparou e separou tudo que está lá na Bíblia como modelo para nós aqui na terra. Então, nós só precisamos vivenciar todo o processo que Ele nos instruiu e nos ensinou aqui na terra. Amém? Então, hoje nós vamos estudar um pouco sobre a história de José, no livro de Gênesis, capítulo 37. 37, a partir do versículo 1. José, qual é o chamado de Deus para José aqui na terra? O que José veio fazer aqui na terra? Qual é a função de José aqui na terra? Então, nós precisamos hoje entender, e o negócio é tão sério, a função de Deus designado para nossas vidas, que o inimigo, ele sabe disso, e ele rouba todas as pessoas para não aprenderem o ensinamento do projeto de Deus para as nossas vidas. Então, hoje nós vamos aprender o que José veio fazer aqui na terra. O que eu vim fazer aqui na terra. O que o Roberto veio fazer aqui na terra. Que a Tânia veio fazer aqui na terra. Que a Elineusa veio fazer aqui na terra. O que foi que nós viemos fazer aqui nessa terra? Será que a gente já parou para analisar de uma forma profunda? Nós vamos hoje aprender sobre como analisar, como fazer e como entender o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém? Então vamos ler a Bíblia. Gênesis capítulo 37, versículo 1, que diz assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam.
Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então, os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. José é vendido, levado para o Egito. Então, a primeira parte que nós vamos falar é essa. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, agora, que o teu Santo Espírito, ele venha, meu Deus, falar com cada um de nós aqui presente. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é agradável, o Senhor é o nosso Pai. Nós não temos para onde correr se não fora o Senhor que estiver ao nosso lado. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção que o Senhor designou nesta noite para cada um de nós aqui presente. Eu te peço, Espírito Santo, que não é o que venha ministrar nem falar, mas que seja o Senhor, através dos meus lábios, através do meu coração, através da minha mente. Fala com cada um de nós presente aqui, em nome de Jesus Cristo, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado sobre todas as pessoas que aqui estão presentes, para a glória de Deus Pai. E a igreja diz amém. Amém. Então nós vamos falar a primeira parte sobre a vida de José. José, ele foi escolhido por Deus aqui na terra para cuidar, para fazer a obra e o projeto de Deus aqui na terra, através da vida dele. Deus criou José. Você sabia que José, a mãe de José, ela não podia ter filhos, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. Ela já era casada há muito tempo e ela não podia. Já no momento certo de Deus, o que ele fez? Ele trouxe José e colocou no ventre da mãe dela. E aí ela teve ele como o primeiro filho que ela não podia ter. Ela era casada com Jacó, mas ela não podia ter. E Jacó tinha outros filhos com outra mulher, mas esta mulher, que foi a preferida dele, a que ele queria se casar, que ele se casou depois da primeira, aí o que aconteceu? Não podia ter, ela não podia, ela era estéril. Mas a Bíblia diz que Deus, no momento certo, presta atenção,
Nós vamos começar aqui, começando a história de José. Muitos irmãos nasceram na frente dele, mas ele não. Ele foi o que ele não podia estar ainda na terra. Mas Deus já começou a trabalhar na vida de José, colocando naquele momento ali na vida dele um modelo para a gente seguir. Você sabia que às vezes a gente está aqui na terra durante muitos anos e parece que a nossa vida ela não caminha como nós gostaríamos que fosse, que ela caminhasse. No entanto, José veio com este modelo aqui, Deus dizendo para nós assim: ei, meu povo aí, da igreja, presta atenção no que eu vou falar para vocês. José não era para estar na terra, mas ele era para estar assim, no meu tempo, quando eu quisesse e eu determinasse. Foi quando ele veio. A mãe engravidou dele, que ela não podia, e Deus colocou ele. Como é que pode um negócio desse acontecer? A gente acha que não. Não, Deus que eu sirvo, Ele é isso, aquilo outro, começa a falar as coisas boas de Deus, mas não entende que o projeto e o plano de Deus tem o seu tempo. Tem o seu tempo determinado aqui na terra. A Bíblia diz que Deus colocou José aqui na terra. E quando Ele colocou, a Bíblia diz que ele cresceu. Ele era, a partir do momento que ele nasceu, que ele cresceu, eu não sei, mas eu acho que ele já tinha mais uns 10 irmãos, eu acho. Não tenho certeza disso. 10 irmãos, ele já tinha. E aí, quando ele nasceu, o pai dele, se apegou, porque o pai dele tinha muitos filhos, homens, que ele podia ter se apegado. Mas ele se apegou a José, porque José foi mandado para ele como um presente que ele não podia ter. E a Bíblia diz que José veio e nasceu. A Bíblia diz que Deus, ele colocou, o pai de José, Jacó, colocou José como uma preferência entre os demais irmãos. Aí eu digo para vocês, pode um filho, um pai e uma mãe dar uma preferência para um filho? Não. Se o pai tem 10 filhos, ele tem que cuidar todos da mesma forma, o mesmo carinho e o mesmo amor. Porque se ele não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Vai criar problema, transtorno na vida daquela criança. O pai e a mãe têm que amar o seu filho como, por mais que às vezes ele até queira. A criança, às vezes, ela é muito querida, muito amada, ela se apega de tal maneira ao seu pai e à sua mãe, que eles começam a dar aquele amor preferencial, porque aquele filho, aquela filha, tem um carinho maior. Mas não é para ser assim, não é. Nós precisamos ter esse equilíbrio. Aí a Bíblia nos ensina que Jacó, ele cometeu esse erro. Ele deu a preferência para esse filho chamado José. E os outros 10? Por que ele não amou? A Bíblia diz que a partir desse momento que ele começou a dar preferência para José, aconteceram muitos problemas que nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. A Bíblia diz que José, ele veio, e aí quando ele nasceu, quando ele começou a crescer, a primeira coisa que o pai fez foi colocar ele como diferencial. Mandou fazer uma túnica para ele usar, para ele vestir. Olha, o rapaz novo de 17 anos se vestindo de uma forma diferente dos seus irmãos. É como se ele fosse o rei, ali chegando com aquela roupa bonitona. Meus irmãos, como assim? Ele usando aquela roupa, né, bonitona, e o papai não me dá nenhuma roupa dessa.
Como? Meu Deus, não é para ser assim. E a Bíblia diz que José tinha 17 anos. Nesses 17 anos, presta bem atenção em algo que Deus falou ao meu coração. Com 17 anos, Deus já começou a dar para José o sinal do chamado que ele tinha aqui na terra. E que sinal é esse? Qual era o sinal que José tinha para desenvolver aqui na terra? Pergunte para Deus: Senhor, qual é o meu chamado? Me dá o sinal para que eu possa fazer o que o Senhor quer. José já tinha um chamado, ele tinha um sinal. Que sinal era esse que ele tinha? Ele era o quê? Um sonhador. Diga: eu quero sonhar o que Deus tem preparado para mim. Pronto. José veio e chegou aqui na terra com os sonhos. Ele já sonhava. A Bíblia diz, que eu acabei de ler agora há pouco, ele pegava e aí o que ele sonhava, ele contava para o seu pai e para os seus irmãos. Até o pai dele achava estranho aqueles sonhos de José. Mas ele vinha e ele contava aquele sonho para todo mundo, para os irmãos dele ouvir. E a partir daquele momento, todos os irmãos deles ficavam com raiva dele, porque ele tinha aquele sonho que Deus... Como assim, José? Quer dizer que a gente vai ter que se prostrar diante de ti? Tu é o rei? Tem um curuminzinho, como que a gente pode se prostrar diante de você, José? Não, tem alguma coisa errada aí. Aí começaram a ficar com raiva de José. Mas o pai dele amava ele. Mesmo assim, com as lutas e com as dificuldades, o pai dele gostava. Mesmo do sonho que ele contava, o pai amava ele. E a Bíblia diz que José também ajudava a cuidar das ovelhas, junto com os seus irmãos. E um belo dia, o pai dele disse assim: José, vai atrás dos teus irmãos, vai ver onde eles estão, né? E aí José saiu e foi atrás dos irmãos. E a gente vai agora fazer essa leitura do que aconteceu quando José foi atrás dos seus irmãos. A Bíblia diz que ele foi, José, no capítulo 12, ele diz assim, ó: José é vendido e levado para o Egito. Como assim? Vendido e levado. Ele foi, a Bíblia diz que os irmãos de José tinham inveja dele. Mas, mesmo assim, o pai era do lado deles. A Bíblia diz que um dia, capítulo 12, versículo 12, um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venham cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então, dali do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras? O Senhor sabe onde foram? O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos
para matá-lo. Eles disseram, olha só, vamos começar aí. Lá vem o Senhor, lá vem o sonhador. Eles viram José e disseram, lá vem o sonhador, venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse, não vamos matá-lo, não. Derramem sangue, vocês podem jogá-lo neste poço, aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente, viram que iam passando uma caravana de israelita que vinha de Gileade e ia para o Egito, e os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão, é do nosso sangue. E os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, então os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata, e os ismaelitas levaram José para o Egito. Bom, esta foi a primeira parte de José. José, ele já tinha um sonho, o sonho de Deus na vida dele. Só que quando ele começou a trabalhar, quando ele começou a vivenciar os planos e os projetos de Deus, o inimigo se levantou contra ele, usando os seus irmãos. A Bíblia diz que eles tinham raiva dele, porque já viam que ele era um menino e que esse rapaz ia ser uma pessoa altamente qualificada quando ele fosse mais adulto. Então eles não gostavam dele. Assim muitas vezes somos nós. Muitas vezes, presta bem atenção, eu vou dizer para vocês. Às vezes você é uma pessoa que você não se autovaloriza, você não olha para você e você não vê o projeto de Deus para a sua vida. Mas quem está do lado de fora, olha para você e vê. E essas pessoas, elas têm raiva de você, elas têm ódio de você. E elas não querem que se cumpra na sua vida aquilo que você ali está mostrando de Deus, o projeto e o programa através de você. Às vezes é uma besteira, uma bobagem que você acha que não. Eu nem converso, eu nem falo. Mas, pelo amor, pare com isso. Deus sabe o porquê que Ele planejou a sua vida daquele jeito. Eu queria ser que nem a fulana, que fala, não sei o quê, e vai isso, faz aquilo. Não. Seja o que você é. Agradeça a Deus pelo que você é. Porque Deus é que sabe porque Ele fez você desse jeito, porque Ele lhe planejou desse jeito. A Bíblia diz que os irmãos de José pegaram ele, já tinham raiva dele, o ódio dele, porque sabiam que ele ia desenvolver uma vida de excelência, uma vida de poder, de unção. Ele já desenvolvia isso e eles já sentiam isso na vida dele. A Bíblia diz que quando eles viram isso, pegaram, vamos matar ele. Não vão matar não, vão vender. Venderam José. Venderam José e José foi para um outro lugar. A partir do momento que eles venderam José.
Agora pense um rapaz daquele que eles jogaram dentro de um poço. Um poço, gente. De acordo com o que eu estudei, o poço tinha 7 metros de profundidade. Como assim não quebrou a perna dele? Como assim não matou ele? Como assim dentro desse poço não tinha mais água? Não tinha cobra, não tinha animal, não tinha nada. Mas Deus cuidou da vida de José. A Bíblia diz que apesar de ele ter sido jogado ali, mesmo assim, a Bíblia diz que ele ficou pedindo ajuda dos seus irmãos, mas os seus irmãos não queriam ajudar ele. E aí a Bíblia diz que venderam José. Esse foi a primeira parte da programação do que o inimigo se levantou para que não se cumprisse o que Deus tinha planejado na vida de José. Tiraram ele da sua família. E ele era o preferido do seu pai. Chegaram para o seu pai e disseram: pai, mataram José. Um animal, acho que matou José. Eu não sei, mas José morreu. Aqui está a roupa de José. A Bíblia diz que o pai dele ficou muito mal. Chorou muito. Porque ele era o preferido dele. O filho preferido. A Bíblia diz que cada um de nós aqui, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Individualmente aqui, cada um de nós somos os preferidos de Deus. Os preferidos dele. Temos algo para realizar através da vida dele aqui na terra. E sabe que os problemas acontecem, que é para a gente desistir do projeto e da programação de Deus para nós aqui na terra. A Bíblia diz que esse jovem, Deus tinha que cumprir a programação que ele havia feito através da vida dele aqui. Mas o inimigo não estava querendo. O diabo estava se levantando contra José, contra a vida dele. A Bíblia diz que simplesmente venderam José. Quando chegou lá nesse local, para onde ele foi, só um minutinho. Como é o nome do local? Quando José saiu daquele lugar, que ele chegou lá no Egito, a Bíblia diz que José foi comprado por uma família, aonde ele chegou lá, na casa dessa família, de Potifar. Ele foi fazer a limpeza da casa, ele foi cuidar, e Potifar disse: ei, esse homem aí, ele não é para fazer isso não. Eu vou colocar ele para administrar a minha casa, para ele cuidar da minha casa. Olha só como que Deus tem um projeto para nós. Por mais que ele tinha sido jogado no poço, tinha sido vendido, Deus continuava mostrando para ele: ei, ele é bom esse menino, tira ele daí. Agora ele vai administrar a minha casa. Potifar disse. O rapaz era tão maravilhoso, que os irmãos não viam isso nele, que quando ele chegou na casa de Potifar, a mulher de Potifar gostou dele e queria ele para ser o homem dela. E ele passou pelaquela luta, que o espírito de prostituição entrou naquela mulher para destruir a vida de José. Veio o primeiro espírito maligno, usou os irmãos dele para destruir, acabar a vida de José. Assim como o diabo, ele quer acabar a sua vida e a minha vida. Ele quer acabar a igreja. Ele quer acabar tudo que Deus colocou para nós fazermos. Mas Deus vai nos dizer nessa noite que Ele não irá permitir
Ele não vai permitir. Porque quando Deus tem um projeto, ele vai se cumprir no tempo dele. Presta atenção, igreja. Se a gente for olhar para as circunstâncias que a gente vive, a gente não continua, porque a gente olha para o problema e volta para trás. Mas Deus, Ele não quer isso de nós, porque Ele nos fez ali, ó, forte. Você é forte, corajoso, nasceu para vencer aqui na terra. Tudo que você fizer, Deus vai te levantar, Deus vai te prosperar, porque essa é a programação dele para a sua e para a minha e para a nossa vida aqui presente. Não tem para onde correr. A Bíblia diz que José foi ali e o diabo da prostituição se levantou contra ele, usando aquela mulher dizendo: ei, José, vem para cá, vem dormir comigo. José disse: não quero, não posso. Ela disse: ai, tu não pode? Aí o diabo se aproveitou dela e usou ela. Sabe o que aconteceu? A segunda fase com José, depois dessa primeira, é a primeira, que os irmãos venderam, depois é a segunda, da prostituição, que o inimigo se levantou, aí da terceira, qualquer, ela foi lá e disse para o marido dela: amor, este homem aqui, ó, ele veio me atacar, ele veio me agredir, ele veio se prostituir comigo, a partir de agora, ele está nas tuas mãos. Aí o marido dela: ele fez isso, fez? A partir de agora, José está preso. Vamos prender José. Prenderam José. Gente, pelo amor de Deus, como assim? Olha o modelo para a nossa vida. Prenderam José. A Bíblia diz que ele ficou preso, ele foi preso. E aí, a partir daquele momento que ele foi preso, presta atenção aqui no que eu vou dizer para vocês. Ele ficou preso durante 2 anos. Ele ficou preso durante 2 anos. A Bíblia diz que quando ele estava ali preso, aconteceram 2 pessoas lá que tiveram um sonho. A Bíblia diz que lá na prisão onde ele estava, ele também, levantaram ele dentro da prisão para administrar, para coordenar os presos. Olha só. Como assim, né? A Bíblia diz que aí ele pegou, levantou aquele momento ali, e aí 2 pessoas tiveram um sonho e foram com José e falaram com ele: José, eu tive um sonho assim. José se revelou e falou, explicou o sonho. O outro também. E aí, o que aconteceu? Um dos deles foram liberados e saíram. Chegou um momento que José continuou ali preso. Continuou ali na dependência de Deus ali. Só que chegou um momento que o Faraó teve um sonho. A Bíblia diz aqui, vamos lá. Vamos ler, fazer a leitura da Bíblia. Então, quando esse faraó teve um sonho, o que aconteceu? José, que era o projeto de Deus, o que aconteceu? Ele pegou, faraó chamou muitas pessoas para vir, para revelar o que significava o sonho dele. Só que ninguém conseguia. Mas a Bíblia diz que José, o rapaz que tinha saído de lá, chegou e disse: olha, lá na prisão tem um rapaz, que o nome dele é José. Ele teve uma revelação do sonho que eu tive. Você não quer chamar ele, para revelar o que significa teu sonho, faraó? Aí ele disse: chama ele aqui. Chamaram José. Quando José chegou lá, ele contou o sonho para José. Isso aí você vai ler em casa na sua Bíblia. A Bíblia diz que quando ele começou a contar para ele, a Bíblia diz que José foi revelando para ele.
o que significava. Mais uma vez, nós podemos entender aí. Presta atenção. José não tinha os sonhos dele quando ele era criança? Pois agora, nesse momento, ele voltou a revelar os sonhos. Deus começou a usar ele novamente para revelar os sonhos. Uma coisa eu vou deixar bem claro para nós aqui hoje. Os sonhos que nós temos, presta bem atenção. Às vezes você sonha, você não tem o dom para revelar o sonho. Mas às vezes você sonha, quando você acorda, aquele sonho parece que ele está vivo na tua cabeça. Aí você diz, Senhor, que sonho é esse que eu tive? Eu não entendi o que sonho é esse que eu tive. Aí você chega para uma pessoa e diz assim, Gabriel, vou te contar um sonho que eu tive ontem. Aí conta. Aí sabe o que vai acontecer? Quando você vai falando o sonho, contando o sonho, Deus vai revelando para você o que significa aquele sonho. Por isso a importância de quando a gente tem um sonho, que aquele sonho fica ali, aprisionado na nossa mente. Meu Deus, como é que eu tive esse sonho? Faz 3, 5 dias que eu tive esse sonho, eu não esqueço. Se você não esqueceu, é uma revelação de Deus. E aí o que precisa? Você vai precisar contar aquele sonho para poder Deus te revelar o que significa esse sonho. Mas isso é um dom, presta atenção, ele tinha esse dom. Gente, ele tinha esse dom. José tinha o dom de revelar. É que nem todos nós precisamos, de repente, ter um dom. Por exemplo, você tem um dom para fazer libertação, mas a outra não tem. Você tem o dom de cura, mas o outro não tem. Mas comece a ter esse dom. Então, o dom de Deus, ele prepara-nos para esses momentos, quando ele tem. E aí, quando alguém sabe que você tem esse dom para revelar, quando você está em casa, muitas vezes alguém te liga, mano, tu acredita que eu tive um sonho assim, assim, assim? Do nada. Aí você diz, foi? Foi. Então me conta. O sonho é assim, assim, assim. Entenderam? É o dom que você tem. Você nem espera, aí aparece aquela pessoa ali. A Bíblia diz que quando esse José foi com o faraó, revelou. Disse que eles iam ficar 7 anos passando necessidade, sem comida, sem alimento. E aí, 7 anos depois, ia voltar ao normal, né? Só que aí o que aconteceu? 7 anos depois, mas para isso eles precisavam de uma pessoa para administrar aquele momento que eles iam passar. Eles iam perder tudo. E aí quando José contou para ele o significado do sonho, tudo, e disse que ele tinha que contratar uma pessoa assim para cuidar, para administrar, tal. Faraó disse, você é o contratado. Tantas pessoas que eu tenho aqui, que trabalham comigo, que eu poderia contratar, mas você hoje é o escolhido. A Bíblia diz que a partir desse momento que José foi contratado e escolhido para fazer aquele trabalho, o que aconteceu? A Bíblia diz que nós passamos por esse momento também. Passamos por tantos desertos, às vezes a gente tem 60, 70, 80 e a nossa vida não muda. Por quê? Porque estamos passando por aquele deserto. José, ele é um modelo para nós. Ele passou por várias provas. Até chegar aquele momento ali, quando Deus disse, ei, quando tu era criança, tu sonhava, eu te dei esse dom. A partir de agora, presta atenção, José, revela esse sonho aqui para Faraó. Aí ele revelou. Aí Deus disse, agora eu vou te tirar
do deserto, tu estava preso, tu estava aprisionado. A partir desse momento, eu vou te tirar, eu vou te libertar, e tu vai continuar fazendo aquilo que eu te mandei fazer. José, a partir de agora, a tua vida vai mudar. Quantas vezes a gente passa por esse deserto e acha que a nossa vida não tem como mudar? Parece que nada muda, parece que a gente dá 2 passos para frente, 2 passos para trás. Aí diz: Senhor, mas eu estou caminhando. Ele diz: filha, presta atenção, filho, presta atenção, você não passou na prova. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. A gente passa pela prova dando glória a Deus, mas o que que acontece? A gente precisa ser aprovado nessa prova. Por que nós precisamos ser aprovado nessa prova? Porque quem tira a nota 6 não passa. Aqui, para passar, tem que tirar a nota 7. Tirou 7, passa. Tirou 10, passou. Mas tirou menos aquilo que Deus determinou, não vai ajudar. Você está entendendo? Então, às vezes a gente luta anos e anos. Presta bem atenção. A gente luta anos e anos. 15, 20 anos. E aí, a gente não consegue sair daquela luta, daquele problema. José não. Se eu não me engano, ele passou 13 anos, não tenho certeza. 13 anos. Lutando. Foi vendido, foi preso, e agora 13 anos. Deus disse: chega. Tu foste aprovado, José. Tu passou por tantas provas aí. Tua família te deixou para lá. Teus irmãos te venderam. Tu foste preso. José, a partir de agora, tu está livre. Vai fazer o que eu tenho para você. E aí a Bíblia diz que a partir daquele momento, José começou a fazer o plano e o projeto de Deus aqui na terra. Verdadeiramente, ele começou a administrar, ele começou a cuidar, e a Bíblia diz que nós precisamos pedir de Deus e perguntar para Deus: Senhor, eu estou no caminho errado? Olha, uma coisa eu digo para vocês aqui: não desista desse momento que você está passando. Você sabia que hoje em dia, antigamente, o crente, o cristão, que ele vinha para a igreja há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, ele vinha para a igreja, e quando ele estava na igreja, que ele estava ali, e que ele cometia algum pecado, a Bíblia diz que ele, naquela época, ele saía da igreja, porque aquilo doía dentro dele, e ele não voltava, porque aquilo ali maltratava ele não podia estar dentro da igreja se sentindo mal. Hoje não é mais assim. Hoje, quem está no pecado, vem para a igreja assim mesmo, e continua no pecado, e não tem o temor de Deus. E hoje nós estamos vivendo aquele processo, presta bem atenção, que não dá nem depois. Então, para ser aprovado, José foi jogado dentro da cisterna. E aí, a partir desse momento, lá na frente, nós precisamos compreender que ele veio ser aprovado a partir do momento da prisão dele. Mais uma vez, Deus ficou em silêncio com ele. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente está no deserto, presta bem atenção, a gente ora, a gente jejua, a gente vai para a igreja, a gente faz campanha, a gente faz o que Deus mandou fazer. Mas uma coisa eu digo para vocês: Deus fica no silêncio. Ele fica no silêncio. E a gente diz: como assim eu não ouvi Deus falar?
Ai, que Deus use fulano. Gente, vocês pensam que eu também não estou passando por este momento de silêncio com Deus? É impressionante, mas ele está agora, quando a partir do momento que o silêncio dele acaba, foi como ele fez com José. Quando José veio para revelar para Faraó o que significava ali. Aí o Faraó disse: ei, José, agora tu vai tomar de conta de tudo. Aquele momento, o silêncio de Deus acabou. Então nós precisamos entender que o silêncio de Deus, ele é bom para a nossa vida, ele nos fortalece, ele nos dá vida longa, ele nos dá bênção, só que o nosso coração e a nossa alma, ela quer ter o transtorno, ela quer achar que nós fomos abandonados por Deus, e o silêncio de Deus, ele está nos testando. Nada vai nos fazer perder enquanto ele não cumprir o propósito dele em nós. Nenhum de vocês que estão aqui presentes vai partir dessa terra enquanto o propósito de Deus não se cumprir na sua vida e nem na minha. Deus tem esse propósito. Então José, ele é um exemplo para nós, e a Bíblia diz que quando ele saiu da prisão, a vida dele mudou imediatamente. José foi levantado como administrador de forma imediata, porque Deus estava no comando e liberando a partir daquele momento a sua vida, porque ele passou pela prova e ele foi aprovado, ele tirou nota 10. Você quer 10 também? Então, continue adorando a Deus. E aí, a partir desse momento, hoje, eu quero que você entenda que nós estamos passando. Muitas vezes Deus está assim, ó, silêncio, Ele não responde. Como assim? Eu já orei tanto. Senhor, eu quero abandonar aquilo, eu quero deixar. Mas Deus diz assim: não abandone, porque eu tenho um propósito. Hoje, mais uma vez, Deus veio aqui falar no meu coração: filha, não abandone. Mas Deus já está trabalhando, eu sinto que Ele já está. Ele já está. Da forma que Ele tem, mas Ele já está. Amém, igreja? Então fique em pé, vamos orar a Deus. Toma, ora aí. Sim, Pai, podemos aprender com José, meu Deus, que ele sempre